O Brasil é surreal e o que você vai ver no programa de hoje? O Brasil pode até ser bagunça, mas a Copa que não foi, não muito. O que o Brasil precisava para ganhar essa Copa? Só um discurso bem feito. Qual o vira-lata mais famoso do Brasil? E a remada da Noruega, hein? Por falar em Noruega, o Brasil ganhou ou perdeu? E o Neymar mudou o jogo quando entrou? E o Ancelotti consegue explicar por que colocou o Neymar? Fica aí que você vai ver tudo isso. Ou só escutar se você for do tipo que coloca o vídeo para rolar enquanto vai lavar vasilha. Para começar, talvez você nem esteja sabendo, mas a Copa nos Estados Unidos é uma zona completa. Apesar de dividir a sede com México e Canadá, a parte estadunidense é mais várzea do que campo de terra, que a pequena área consegue ter aquela falha mesmo na terra. Além dos erros grotescos de arbitragem para favorecer o Messi e os times europeus, já rolou tanta coisa que se fosse no Brasil, se fosse no Brasil. Agora vê aí e tira suas próprias conclusões. Se um dia você achar que o Brasil é bagunça, lembre da Copa do Mundo nos Estados Unidos, porque se metade do que aconteceu lá antes mesmo da Copa começar acontecesse no Brasil, tava o mundo todo falando que é um absurdo, que a gente não tem condições de sediar uma Copa, que o país é um lixo, mas como é nos Estados Unidos, tudo bem, né? Proibiram os jogadores iranianos de dormir no país. Os caras foram jogar a Copa e precisam seguir um toque de recolher. Eu sei que os Estados Unidos estão putos porque perderam a guerra pro Irã, mas não precisava descontar nos jogadores deles, né? Além disso, impediram a entrada de um árbitro da FIFA, eleito o melhor da África. Revistaram a equipe de Senegal na pista do aeroporto. Interrogaram um jogador iraquiano por 7 horas. O motivo? Sei lá, devem estar procurando as armas de destruição em massa até hoje. Se no Iraque não acharam, deve estar pensando que ele escondeu no... A seleção do Uruguai foi revistada na calçada por cães farejadores. E se isso for porque no Uruguai o cigarrinho verde é liberado, será que fizeram isso com a seleção da Holanda também? Não, né? E vale lembrar que os drogados unidos são o maior consumidor no mundo daquele pó branco famoso. Então talvez era melhor eles revistarem a seleção deles. E tem ainda a tal parada para hidratação obrigatória. Tem noção que a última Copa foi num deserto e não teve isso? Pois é, na verdade ela é só uma desculpa para parar tudo e exibir mais propaganda na TV, porque aparentemente a gente ainda não tem anúncio suficiente. E pro pessoal ter a experiência completa dos estados e tiros, já teve até tiroteio rolando perto de onde a seleção da Inglaterra tá ficando. E por falar neles, a seleção inglesa foi roubada. Levaram chuteiras, levaram equipamentos e levaram também o viralatismo de quem acha que só no Brasil aconteceria esse tipo de coisa. Sem falar em quem acredita na balela de que eles vão combater o crime organizado no Brasil. Os caras não têm condição de garantir nem a segurança de uma seleção em plena Copa do Mundo. Vai resolver o crime no Brasil? Não fode. E por falar em bagunça na Copa e as tretas com as bets, hein? Eu sei que você tá cansado de ver tanto anúncio de casa de aposta. Quer apostar? Então faça a sua fezinha conosco no site Coloque a Sua Grana Aqui e veja ela indoembora.com.br. As odds estão ótimas pra gente e você tem todas as chances de perder. Jogue com a gente que aqui é garantido o seu dinheiro indo embora. Mas jogue com responsabilidade, hein? Já a responsabilidade do Brasil não ter ganhado a Copa é dos discursos motivacionais equivocados que têm sido feitos tentando motivar nossos jogadores por amor à camisa, pelo povo brasileiro. Tem que motivar do jeito certo, com coisas que eles se importam. Vai motivar uma criança a comer brócolis dizendo que é saudável? Não vai conseguir. Então consegue aí. Vamos lá, galera. Tem que lembrar por que a gente tá fazendo isso aqui. A gente joga pelo Brasil, pelos mais de 200 milhões de reais dessa premiação. Tem que entrar para ganhar esse prêmio. Pense em quanta publi você vai conseguir, quanto comercial de bet você vai fazer se a gente for campeão. Cada um de vocês vai marcar o seu nome na história. Ninguém vai esquecer esse time nunca mais, porque vai todo mundo falar como é que uma seleção foi campeã com Casimiro, Igor Thiago, Paquetá. Ninguém esquece isso não. Quando a gente estiver no campo, lembra disso, ó. Os chifres que você vai colocar na sua mulher. Se cada um aqui fizer um gol para cada traição, a gente já vira hepta nessa Copa mesmo. Corre igual você corria quando seu objetivo era ir jogar na Europa. Na hora de driblar, pensa que é a sua ex pedindo pensão alimentícia. Escapou dela? Pensa que a cobertura é a polícia indo atrás de você. Se uma foto no Insta triste com a derrota dá muito like, imagina uma de campeão do mundo. Galera,
O Neymar foi dar instrução pra vocês na parada técnica. Escuta o que o cara tá falando. E faz o contrário. Você vai escutar um cara que não joga bola há 3 anos? Eles trouxeram um NPC pra Copa. Neymar, já viu o cara que fica no fundo na novela falando alguma coisa? Não, porque figurante não tem fala. E Casimiro, marca o adversário igual você marca o Endrick no treino. Pô, e pode jogar feio, não tem problema. Até porque, pro Marquinhos jogar bonito, precisaria de bastante harmonização facial. Mas não é disso que eu tô falando. Faz o simples. Podem ficar tranquilos que ninguém espera que vocês sejam geniais. A gente sabe que quase todos são bolsominions, eu admito. Eu sinto saudade da época do Adriano, do Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho. Não só porque eles eram muito melhores que vocês, mas porque eles saíam, iam pra noitada, faziam festa. Com vocês não dá nem pra colocar a culpa nisso. Só tem evangélico. O único que é da farra tá bichado há tempos e a farra dele é jogar pôquer. Paquetá, meu amigo, o que você acha de falar pra sua família apostar no Brasil? Porque aí eu tenho certeza de que você vai jogar muito. Sabe aqueles versículos que vocês ficam postando? Já reparou que é sempre umas coisas meio de superação ou de aceitação? Que tal pegar umas frases de gente que ganha? Hã? Que tal citar a arte da guerra em vez de citar Jó? Fiquei sabendo que vários aqui contrataram um fotógrafo pessoal para te acompanhar durante a Copa, né? Em vez disso, gente, que tal contratar um videomaker? Porque na foto dá pra enganar que você fez alguma coisa, mas no vídeo não. No vídeo você vai ter que se esforçar em campo pra dar material bom pra ele. Rafinha, meu amigo, você falou que não tem que provar nada pros brasileiros, né? Só pra sua família. Então, prova pelo menos pra eles, vai, né? Que aí a gente vai ver a prova no embalo. Agora, tem que falar também. Porque se você tem que provar alguma coisa justamente pra quem já te conhece, imagina pra quem não conhece, né? Alisson, gostei do que vi, tá? Porque todo mundo te criticava dizendo que você nunca fez uma defesa pelo Brasil. Aí o que você fez? Percebeu a oportunidade e fez logo 2 no mesmo lance. Era pra ter sido uma só? Porque era só espalmar a bola pra longe? Era, mas você foi inteligente jogando a bola pra dentro da área pra poder fazer uma segunda defesa. Muito esperto da sua parte. Agora bora pro jogo, gente, e vamos ganhar. Bom, agora é virar essa página. E se vira página, vira lata também. O Brasil tem um vira-lata muito conhecido, você sabe qual é. Mas será que ele é mesmo o nosso vira-lata mais famoso? Vamos aí! Se um dia você achar que o Caramelo é o vira-lata mais famoso do Brasil, lembre-se dos brasileiros vira-lata que babam ovo de gringo até na Copa do Mundo. Tem brasileiro torcendo pra Argentina, pra Alemanha, pros Estados Unidos. Teve até um guru gringo, inclusive, que já tinha previsto que o Brasil ia perder do Japão. E teve gente acreditando. Teve inclusive japonês na internet chamando a gente de macaco. Aí, meu amigo, aí a amizade acaba rapidinho e a gente lembra bem rápido quem ajudou nazista na Segunda Guerra. Alguém avisa pro Jaspion que aqui é Capitão Nascimento. Change maior carai, aqui é Carreta Furacão. Quem é mangá perto de uma turma da Mônica? Não me vem com sushi não, que o negócio é sushicha, que é o sushi de salsicha, que é pra deixar eles bem putos. Chupa origami, aqui é bolinha de papel. E voltando no guru das previsões lá, o negócio é que ele faz as previsões da Copa baseado no IDH dos países e em coisas assim. Gente, se futebol fosse baseado nisso, nunca um latino-americano tinha ganhado a Copa. E olha que a gente já tem 10. E vale lembrar que esses países que têm mais dinheiro que o Brasil é porque invadiram e exploraram outros países parecidos com o Brasil. Não bastasse isso, o cara ainda previu que a Holanda seria a campeã. Ela foi eliminada pelo Marrocos, no mesmo dia que o Japão. Inclusive, a Alemanha já rodou também. E pro Paraguai. Eu lembro que quando eles ganharam no Brasil de 7-1, falava-se que o futebol no Brasil tinha acabado. Que a gente não sabia jogar bola nem desenvolver jogador mais. Que a Alemanha tinha modernizado o futebol. Que eles eram mais táticos, mais técnicos. Aí corta pra vida real. Desde 2014, eles nem passavam da fase de grupos numa Copa. E nessa agora que eles passaram, caíram antes das oitavas. A Itália, que é a outra tetracampeã igual a Alemanha, nem classificou para as últimas Copas. Então assim, o Brasil pode até estar mal, não ganha a Copa há tempos, mas essas vergonhas aí a gente não passa não, viu? E pelo menos por mais 4 anos nós temos a certeza de que o Brasil ainda é o único penta.
Vai babar ovo de gringo lá, vai. Pausa para mostrar o nosso roteirista. O jurídico ainda não conseguiu resolver, então ele continua aparecendo em todo o programa. E enquanto eles estudam uma forma de dar um jeito nisso, a gente estuda um pouquinho de história e vai de barco até... Me desculpa por estragar a comemoração da Noruega pra você. Sabe eles lá na Copa, junto com a torcida, fingindo que estão remando um barquinho? Legal, né? Eu entendo achar legal, visualmente é uma cena interessante, ainda mais uma Copa do Mundo envolvendo a torcida, bacana. Eu li num lugar que ali eles simulam o ato de remar juntos em um barco viking, simbolizando a união, a força e a energia do povo norueguês. Bonito, né? Mas você sabe quem foram os vikings? Explicando pra quem não estudou história, provavelmente a galera de direita, a culpa não é minha, tivesse estudado. Mas os vikings eram uma galera que fazia essas viagens de barco pra ir saquear outros lugares. Roubar, exterminar, abusar de mulheres, escravizar. E aí você pode dizer, mas é só coincidência, o time e a torcida só estão imitando remar em um barco. Só que antes da Copa, a seleção norueguesa fez fotos vestidos como vikings. E aí, se você lembrar que o VAR já tá roubando pros europeus e contra o Brasil, essa mistura fica pior ainda. Os caras estão comemorando imitando um grupo de bandidos e vocês estão achando fofo. Imagina a seleção comemorar uma vitória do Brasil fazendo arminha, ou fingindo que tá cagando na mesa do Xandão. Ou você comemorar um gol imitando um Honda Civic preto rebaixado dando fuga. Ou a seleção comemorando uma vitória junto com a torcida, fingindo que estão telefonando de dentro do presídio. É pra você, é da Claro. Então assim, será que você não gosta dessa comemoração deles só porque é gringo fazendo? Eu tô sendo chato ou não era pra gente gostar daquilo ali mesmo? Se fosse a seleção brasileira imitando pescador, você estaria achando legal? Comemorar imitando pedreiro? Porteiro. Tem certeza que você acharia legal? Igual acontece quando o assunto é beleza. Eu fico muito feliz que o Haaland é feio, inclusive, e parece o robô do Pica-Pau, porque se ele fosse bonito, ia estar cheio de gente falando de como os noruegueses são um povo lindo, sendo que, na verdade, eles geralmente só são brancos e loiros. Mas enfim, quer gostar da comemoração deles? Gosta, o problema é seu também. Mas ainda mais agora que eles vão jogar contra o Brasil, eu prefiro pensar que eles estão remando sempre pra fora do estádio, estão indo embora. Ou seja, remaram e morreram na praia. É até bom que para com essa comemoração e a gente não precisa brigar por causa disso. Fui. As quartas de final. Ganharam da gente pra perder da Inglaterra? Aí é foda, né? Jogaram só pra inglês ver. Mas afinal, a Noruega ganhou ou não do Brasil? Alguém tá em dúvida disso? É pro próximo vídeo fazer sentido. Entendi. Se você tá vendo esse vídeo, o Brasil perdeu da Noruega. Se você tá vendo esse vídeo, é porque o Brasil ganhou da Noruega. Parece que o tal do Haaland era tudo isso mesmo, né? Parece que o tal do Haaland não é tudo isso, né? Ele soube vender o peixe dele. Vai lá vender peixe agora. Afinal de contas, quem tem Neymar no banco precisa de Haaland. Quem tem Vini Júnior não precisa de Haaland. Esses dias estavam dizendo que a pronúncia certa do nome dele é Haaland. E a gente levou uma Haaland bem grande mesmo. Esses dias estavam dizendo, inclusive, que a pronúncia certa do nome dele é Haaland. Levou uma Haaland bem grande mesmo. Bom pra ele que volta pra casa agora, onde todo mundo sabe a pronúncia certa do nome dele. E falaram muito que os noruegueses são altos. Fizeram altos gols na gente. O pessoal falou muito, né? Os noruegueses são altos. Como diz o ditado, quanto mais alto, maior a queda. São louros também, mas os brasileiros é que amarelaram. Eles são louros também, deve ser por isso que amarelaram. Noruega agora vai para as quartas e o Brasil vai para a sexta Copa sem ganhar. Brasil agora vai para as quartas e a Noruega vai para o quinto dos infernos. A seleção agora só vai ouvir Lulu Santos. Eu tô voltando para casa. Rala no tchan aí até a Noruega. Ou então, Raul Seixas. Tente outra vez. Vai ralando na boquinha da caneca de cerveja quente que vocês vão beber quando chegar em casa. Agora uma coisa que, por incrível que pareça, tem gente que tava sim em dúvida é se o Neymar deveria ter sido titular. Se o Neymar fosse titular, poderia ter convertido o primeiro pênalti e o jogo seria outra história. Eu concordo, seria outra história mesmo. Acompanha comigo. O jogo terminou 2-1 para a Noruega. Se o Neymar estivesse desde o começo do jogo, ele poderia ter batido o primeiro pênalti e feito o gol realmente. Só que acontece é que o Neymar entrou com 22 minutos do segundo tempo quando estava 0-0. E depois que ele entrou, o Brasil tomou 2 gols e fez 1.
Ou seja, se ele estivesse desde o começo, o Brasil tinha tomado 8 gols e feito 4, o que realmente é uma história completamente diferente. Se o Neymar, em vez de zoar o goleiro enquanto o Brasil era eliminado, tivesse pegado a bola para recomeçar o jogo, talvez dava tempo de empatar e o jogo seria outra história. Se o Neymar não chuta o norueguês e começa uma confusão, sobrava mais tempo para tentar empatar e o jogo seria outra história. Se o Neymar não tivesse sido convocado, o jogo seria outra história. Se o Neymar hipotético não fosse hipotético, a gente já era decacampeão do mundo. Se o Neymar voasse, a gente não tomava gol de cabeça. Se o Neymar tivesse se dedicado à carreira e não a outras coisas, talvez ele ainda jogasse como já jogou um dia e não tinha dificuldade até para andar. Se o Neymar não tivesse saído do Barcelona pro PSG, ele tinha continuado jogando num campeonato de alto nível e talvez teria sido o melhor do mundo pelo menos uma vez. Se o Neymar não tivesse saído do PSG para a Arábia por causa de grana, talvez o PSG não tinha sido bicampeão da Champions, como foi depois que ele saiu. Se os fãs do Neymar entendessem de futebol, saberiam que tem pelo menos 3 anos que ele não joga bola direito. Se não estivessem cegos, teriam visto que no jogo que ele já tinha entrado na Copa, depois que ele entrou, o jogo do Brasil simplesmente acabou. Se os Neymarzetes avaliassem a vida real e não um passado distante, saberiam que um cara que não desequilibra nem no Brasileirão não vai desequilibrar na Copa do Mundo. Até o juiz sabia que ele não tinha condição de jogar. Neymar tinha acabado de entrar em campo, o juiz já deu a pausa para hidratação para ele poder descansar um pouco. No fim das contas, aconteceu o pior dos cenários. Brasil eliminado e gol do Neymar, porque com isso continua tendo gente falando essas besteiras de que ele resolveria alguma coisa. O Brasil foi eliminado no jogo que o Neymar passou mais tempo em campo. Simples assim. Galera que fala que o Neymar ia entrar para resolver, acertou. Só não tinha avisado que seria para a Noruega, né? Eu, inclusive, gostaria de pedir desculpas a todos os brasileiros pela eliminação dessa Copa do Mundo. A culpa foi minha, na verdade. Eu precisava trocar de cueca, gente. Foi mal, não tinha mais jeito. Acho que o que me dá mais raiva é saber que agora eu vou passar 4 anos tendo que ouvir a galera fazendo análises equivocadas sobre como foi o jogo e falando, nossa, que o jogo foi terrível, que o Brasil foi muito pior, porque amassaram a gente, sendo que não, o Brasil teve mais chances claras de gols, inclusive o Alisson, por incrível que pareça dessa vez, até que defendeu alguns chutes, o que por um lado é um problema que pode ser que daqui a 4 anos ainda queiram ele de novo no gol. O Neymar mesmo, inclusive, estão falando, foi a última Copa dele e tal, do jeito que a gente conhece, do jeito que gosta de uma atenção, uma estrelinha, né? Ele tá com menos idade do que o Messi tá nessa Copa agora. Então, ele ainda pode jogar, infelizmente, a porra da próxima Copa. Agora me diz aí, você tá mais triste pela eliminação do Brasil ou feliz por ter provado que estava certo de dizer esse tempo todo que o Neymar não tinha condição de resolver jogo nenhum pelo Brasil? Se alguém ainda acha que o Neymar devia ter jogado mais e não menos, eu não sei nem como explicar nada pra essa pessoa. Vou deixar o técnico do Brasil explicar. Ancelotti, responde a pergunta dos jornalistas aí. Por que eu coloquei o Neymar pra jogar? Você tá de sacanagem, né? Vocês passaram meses me enchendo o saco pra convocar aquela enconha. Os jornalistas esportivos não paravam de falar de como eu seria burro se não levasse o ex-jogador pra Copa. Teve um monte de famoso me falando que eu tinha que levar ele. Teve gente que eu nunca vi na vida me mandando carta aberta pra levar aquela desgrama. Os taxistas e os Uber não paravam de me falar pra levar ele. E também que tem que explodir as favelas, mas essa parte eu não entendi muito bem. Os jogadores da seleção ficavam falando que tinha que levar ele. Vários ex-jogadores da seleção ficaram falando que eu tinha que levar ele. Até jogadores que não queriam para a seleção falaram que se eu não levasse ele, eu estava cometendo um crime. Aí eu levei e vocês passaram semanas me perguntando todos os dias se ele estava em condição de jogar. De tanto que vocês encheram o saco, eu botei ele num jogo que estava ganho. Ele matou o time e vocês continuaram todo dia me perguntando se ele ia jogar, se ele ia ser titular. Vocês me perguntavam se dava para ele jogar 90 minutos. Aí no jogo que eu coloco o ídolo home office de vocês, faltando mais da metade de um tempo de jogo, num jogo que estava 0-0, a gente é eliminado e vocês me perguntam por que eu coloquei ele? É sério? Pô, vamos pensar melhor nas perguntas aí, né? Você, por que eu coloquei o Endrick? Vai tomar no cu, entendeu? Tá respondido? Agora fica aí com um extra sobre futebol, já que nós estamos temáticos hoje. E o pessoal, as pessoas são muito fanáticas com futebol, né? Eu acho muito curioso isso, tanto que o pessoal é fanático com futebol, porque eu acho muito curioso algumas coisas, tipo essa galera que tem camisa da sorte.
O povo tem uma camisa da sorte, uma cueca da sorte que ele usa toda vez que o time dele tem um jogo importante. Eu acho isso muito absurdo. Porque se eu tivesse a camisa da sorte, eu nunca que eu ia gastar ela pra assistir jogo de futebol. Eu ia gastar pra ver o sorteio da Mega da Virada. Eu ia gastar quando eu fosse no médico pegar o exame do resultado de um exame, uma DST, alguma coisa assim. Aí eu ia botar a cueca da sorte. Aí é o momento que vale a pena usar. E nós vamos agora com o nosso correspondente trazendo informações importantíssimas e que fala diretamente de... Onde que ele tá hoje mesmo? Ah, é surpresa? Tá bom. Opa, eu tô aqui hoje só para lembrar o pessoal que continua rolando o clube de assinantes do canal, que de vez em quando tem vídeo antecipado para vocês que sai antes e de vez em quando tem vídeo extra também. Bem de vez em quando, não cria muita expectativa não, mas tem. E tô aqui para encerrar o programa também, era só isso. Tchau, galera. Pera, ele tá na minha casa?